Então, gente, nós vamos dar continuidade, então, nos aspectos plásticos, nos atributos morfológicos incidentes sobre a apreciação plástica dos espaços. E a gente já havia visto na aula passada peso, proporção, continuidade, originalidade. Então, nós vamos começar agora a entender complexidade. A complexidade, gente, ela está diretamente ligada à quantidade de elementos constituintes da composição. Ou seja, você pode desenvolver uma situação complexa a partir da quantidade de elementos da composição, mas essa não é a única maneira de se obter complexidade. A complexidade também é um fator que é determinado pelo grau de elaboração da forma. Você pode fazer formas mais simples ou formas mais elaboradas num único elemento. E lembrando... não, lembrando de nada, apaga, pode esquecer, tá? Na verdade, o que eu estava querendo dizer aqui é que a gente sempre vai precisar entender que a complexidade, ele é um quesito, gente, onde o passo para o erro, ele é muito simples. Então, a complexidade precisa ser trabalhada com bastante cuidado. Existe um limite e ele é sempre referencial. Uma dica que eu dou para vocês em relação à complexidade é que normalmente a complexidade ele é um elemento muito bom para trabalhar o equilíbrio da monotonia dos espaços. Cenas que são muito não monótonas, a pessoa cansa e ela parece que tem a necessidade de que algo mais elaborado compareça na composição. Então você vai trabalhar num determinado momento da sua composição em algo que possua ou uma forma mais elaborada ou uma quantidade de elementos maior. O cuidado que vocês têm que ter é para não chegar naquele quesito que eu falei anteriormente, que é a profusão. A profusão, ele é o extremo da complexidade, a ponto de fazer com que a quantidade de informações seja superior ao que normalmente se espera de uma composição. Também não estou dizendo que profusão seja impossível de ser trabalhada para ser bom. Eu estou dizendo que se a complexidade ela já tem tendência ao erro, pelo exagero, a profusão ele é um passo além disso, ela é mais ainda tendendo ao erro, porque a maioria das pessoas não gosta de excesso de informação nas composições. Porém, como eu já disse, se a cena é extremamente monótona, um elemento profuso, numa proporção menor, pode equilibrar o mapa de vazios que existe naquela cena, ok? A gente vai ver depois um mapa de cheios e vazios, e vocês vão entender o que é essa compensação de cheios e vazios. Então, vai ser um recurso interessante. Aqui, por exemplo, nós temos vários elementos que compõem essa forma, então vai atribuir um grau de complexidade ao Museu de Bilbao. Já nessa casa aqui dos Estados Unidos, a gente tem a forma dela. A forma básica é uma esfera. Até aí, muito simples, tá? Não tem nada demais numa meia esfera. Mas os cortes que foram feitos para fazer as aberturas e esquadrias, gente, são cortes inclinados. Sabe o que isso quer dizer? Que dentro do espaço tridimensional, nós temos um lançamento de peças que são arcos elipsoidais. Um arco elipsoidal dentro de uma composição de uma casa, ele é um elemento complicado de se imaginar, não só a dimensão, mas como executar. Então a gente pode também associar a complexidade ao grau de dificuldade de apreensão de uma determinada forma. Quanto mais difícil for de ser elaborada ou compreendida pela nossa forma, pela nossa mente, mais ela pode ser entendida como complexa, ok? Então, isso aí é um outro quesito a ser levado em conta também. Se lembrem, gente, que ter dificuldade em compreender visualmente alguma coisa é um sinal de que provavelmente é difícil executar aquilo na obra. Mas eu não estou falando aqui de dificuldade de execução, dificuldade executiva de obra. Estou falando de dificuldade de execução mental de uma composição na percepção, tá? É diferente.
Pode ser que por você ter dificuldade de entender, na obra também vai ter essas mesmas dificuldades, mas não é disso que eu estou falando, tá? Normalmente é um sinal, é difícil de entender, é difícil na obra também, mas a gente não pode ligar uma coisa diretamente à outra. Deixa eu ver essas coisas, né, que eu não estou muito na frente não, acho que dá para ver. Entendido aí, gente, a questão da originalidade? Desculpa, complexidade. Então vamos avançar, vamos entender. Opa, não vou vir para cá agora não. Tem uma coisa que é diretamente ligada à complexidade: simplicidade. Gente, a simplicidade, ela seria o oposto da complexidade. Porém, ela tem algumas características e alguns subaspectos próprios que não fazem com que simplesmente você pense no oposto. Gente, assim como a complexidade, a simplicidade, ela também tem um pezinho no erro. Porque a simplicidade, gente, é uma redução da quantidade de elementos que constitui a composição, ou uma redução no grau de elaboração da forma. Porém, quando você reduz demais, simplifica demais, as pessoas podem entender em anulação, as pessoas podem compreender sua composição como pobre. Não estou falando de pobre no sentido do poder aquisitivo, tá? Quando eu falo que esse espaço está pobre, eu não quero dizer, o dono desse espaço não tem dinheiro no bolso. Não é isto. Eu estou dizendo que, do ponto de vista da composição, existe uma quantidade de elementos insuficiente para que eu compreenda aquele espaço como agradável. Em algumas cenas, a pessoa pode olhar e dizer assim, faltou algo, está faltando alguma coisa. O mapa de cheios e vazios não está equilibrado. Então a gente precisa ter esse senso de ponderação. Aqui, por exemplo, há uma distinção hiper simples: um conjunto de cadeiras coloridas com vaso colorido, um piso claro, uma parede de uma única cor definida. É simples, é destacado, provoca a percepção visual, estimula a nossa percepção e, portanto, é uma cena que pode ser lida como agradável. Talvez até possa ser lida como não agradável em outros quesitos, tá? Mas a gente está falando de, inclusive, a simplicidade, ela remete muito à clareza, porque as pessoas têm tendência natural a achar agradável as coisas que são fáceis de entender e de compreender. Então, uma coisa muito complicada pode confundi-la e ela achar desagradável. O simples pode remeter a essa ideia daí, né? Então, a gente vai atingir a agradabilidade por isso. O que foi? Ainda não escutei. Vocês acham que é à toa que os Teletubbies têm aquelas cores lá? Não é à toa, não. Existe algum tipo de estimulação visual na percepção das crianças que o cara que inventou o Teletubbies pensou na hora de fazer, né? Criança é o ser humano que mais precisa de estímulo visual. Ele está na fase da aprendizagem. Quanto mais estímulos, melhor. Então, a diversificação das cores do personagem e das formas, vocês perceberam que eles têm uns elementos na cabeça que mudam de forma? É para estimular também a criatividade e o raciocínio da criança. Isso é natural. Engraçado. Que mente criativa é sua, hein? Você viu Teletubbies aqui dentro do espaço. Veio o Restart. Meu Deus, eu adorei isso aí. Aqui do lado a gente vai ter uma outra cena aqui de simplicidade também. Gente, talvez a gente não tenha o extremo da simplicidade, mas o fato de ter uma cor única na composição, você percebe que tudo aí é laranja? No máximo é neutro pelo branco, mas é laranja. Tem justamente um gradiente de cores dentro da mesma cor, né? Tem o que a gente fala em termos de técnica de cor de analogia. Analogia é quando você não trabalha por contraste. Você pega informações que são próximas, analogia é palavra para o repertório de vocês arquitetos, viu? Analogia é fazer um trabalho com informações que são próximas e estabelecer uma lógica de concordância.
Analogia, ele é uma lógica que contraria o contraste. O contraste você trabalha por discordância e as sensações elas são diferenciadas. Na analogia não, você faz com que as sensações próximas concordem entre si, tá? E é o caso dessa composição. Só que tem o seguinte, gente, do mesmo jeito que a gente estava estudando complexidade e apareceu o extremo da complexidade, que era a profusão, na simplicidade a gente tem o extremo da simplicidade, que é o que? O minimalismo, o mínimo. E o minimalismo, ele requer o seguinte, gente: se o minimalismo é o extremo da simplicidade, a simplicidade é redução de elementos constituintes da composição. Então é uma redução drástica. Gente, minimalismo é um passo mais alto ainda para o erro. Porque se era perigoso ficar pobre porque você estava mínimo do que porque você estava simples, é muito mais perigoso por estar mínimo. Normalmente a gente não atinge o minimalismo só por conta de uma simplificação, não, gente. É mais do que isto. Ao passo que poucas coisas têm poucos significados numa cena simples, no minimalismo pretende-se que ou quase que um objeto único, quando não for possível só único, ele reúna diversos conceitos e todos se concentrem só nele, ou todos estejam divergindo dele, mas com ele sendo o foco principal daquela linguagem. Gente, o minimalismo não é uma maneira prática e simples de resolver, como eu já escutei de um cliente. Falou para mim: Raul, eu quero uma casa prática de fazer e barata, vamos fazer uma casa minimalista? Eu falei: olha, me parece que há um equívoco aí na sua compreensão. Um objeto minimalista ou uma composição minimalista quer dizer que ela sozinha engloba todos os conceitos que vários outros elementos estariam sendo substituídos por ele. Isso quer dizer que esse objeto ele é um objeto especial e mais complexo. Apesar de visualmente ele não ser complexo, a gênese dele, a formação dele é mais complicada. Primeiro, precisa de um arquiteto especialista em minimalismo. Não é qualquer arquiteto que vai fazer um minimalismo correto. Depois, precisa de obras de execução que saibam o que é minimalismo, porque existem encaixes, reentrâncias, detalhes que elas não são típicas da construção natural. E depois, esse objeto ele vai ter um sentido que não cabe em qualquer adequação familiar, em qualquer uso de qualquer padrão familiar. Deve estar ficando um pouco obscuro para vocês, né? O que é esse monte de conceito, o que é isso tudo, por que é tão complicado? Vamos ver isso em termos de exemplo prático. Olha só, gente, o que tem normalmente uma fachada de uma casa? Janelas, portas, divisões, marquises, telhado, beiral, várias outras coisas que constituem uma fachada que a gente sabe que são elementos arquitetônicos. Mas olha o que acontece com essa fachada. Gente, num único plano branco, o cara simplifica e tem tudo isso aqui. As esquadrias, mais janela, mais porta, mais tudo isso que eu acabei de falar, mais cobertura, é esse simples plano branco que ele trabalhou. Ou seja, dentro de um único elemento, ele concentrou vários outros conceitos para simplificar e fazer a gênese mais absoluta possível em termos de forma. Não é fácil fazer isso, porque as coisas do mundo real, elas precisam, pelo menos nas ciências visuais que têm utilidade para o ser humano, elas precisam ter utilidade. E se ela é muito mínima, ela tende a ficar inútil, ou tende a não ser, ter uma forma tão adequada para o uso. Olha o que acontece aqui nesse espaço aqui, já é um planejamento de arquitetura de interiores. E o que acontece na cena? Gente, a cor é única. É uma cor só e ela é o motivo de tudo que está acontecendo. E aí o que acontece dentro do mobiliário? A gente só tem um mobiliário no espaço. Um único mobiliário, ele cumpre todas as funções. Ele é sofá, mesa de centro, ele é aparador, ele é a estante da TV,
ele é cama, ele é tudo num lugar só, é uma coisa só, né? Então o cara fez uma redução, né, uma sintetização que não é normal para qualquer projetista, né? Uma super redução. Mas também é um cara que fez. Né? Então, só que você, né? Eu espero que nos seus projetos você continue fazendo desse jeito, tá? Eu não sei se é realista, porque a tua cliente não é minimalista, né? A gente gosta de arte pós-moderna. Cuidado com a sua cliente, viu? Se você continuar fazendo isso aí. Minimalismo é muita influência do período moderno, né? Época de recessão, crise financeira do mundo inteiro, né? Só quem estava um pouquinho em alta era os Estados Unidos nessa época, e mesmo assim os Estados Unidos estavam passando por uma crise e precisaram aplicar o New Deal, então rolou aí uma carência que meio chegou ao conceito do minimalismo. Não é o período que a gente vive, porém, gente, existe sim uma linha minimalista no pós-moderno. Só que ela é mais complexa de se entender ainda do que o modernismo. Porque isso é minimalista, mas ele impacta assim, no estado. Querendo ou não, ele não é meio conflitante com os demais, né? Ele é original, ele faz uma provocação. Então, só que aí, vou alertar você, gente. Se você está empenhado em ser arquiteto minimalista, fazer um projeto minimalista, vá com toda a força nessa direção, porque é rabo de foguete. Não é uma tarefa simples. Eu não me considero capaz de projetar minimalismo. Eu não projeto porque eu acho que eu não adquiri ainda experiência e repertório suficiente para fazer minimalismo de qualidade. Tá? E mesmo que eu diga, eu vou estudar, eu quero me empenhar para poder conseguir produzir, em Brasília, eu não tenho mão de obra que faz a execução disso com qualidade, então eu tenho meus receios. Tá? Aqueles apartamentos que sempre tem propaganda, que até eles estão querendo usar Nova York, de 30 metros quadrados, tem tudo, ele é considerado isso? Do ponto de vista plástico e visual, não. Porque você precisa bater o olho e achar que tudo é uma coisa única e que todas as outras coisas que conceitualmente estariam lá, elas estão presentes, mas elas estão reduzidas a poucos elementos. Então, essa proposta de apartamentos pequenos que tem em Nova York não é bem assim. Ela, inclusive, tem um rebuscamento visual que não é próprio do minimalismo. Talvez o que você esteja falando é a proposta semelhante a uma coisinha que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se é isso que você está falando. Já vi uma matéria que fala de construções incríveis e um arquiteto de Hong Kong. Sei não, vocês viram? Vou passar para vocês. Na rádio minimalista, bem na China. Brincadeira. Né? Isso é bom para nossa área, viu? Coisas que são boas. Ser muito doido. Ih, caramba, esqueci. Eu tô concentrado em duas coisas, daqui a pouco eu falo. Deixa eu achar o vídeo para passar para vocês. Textos, projeto, composição, antigas. Achei aqui. Olha lá. Vamos prestar atenção nesse videozinho aí, que ele não é exatamente o assunto que a gente está vendo, mas como ele citou aí, eu acho que cabe na discussão. Engraçado que na turma da noite também uma menina comentou sobre o assunto e eu também passei o vídeo por conta disso. É um define, será? Pode ser. Então, essa matéria aí está falando sobre que é um assunto para
qualidade das coisas os espaços necessários, os prédios têm espaços muito grandes, a população é muito a poluição é muito intensa, e as pessoas não são submetidas a condições de moradia e não são as normais na maioria das instituições. Quando ele estava estudando essa arquitetura, ele percebeu que ele tinha que morar no local que era muito agradável. Que é uma realidade que também acontece, né? A única generalidade dele é essa, mais nada. E ele estava em um local para receber os pais e as irmãs do mundo. Sendo que a única coisa dele é que não mete na visão só. Guardado. Tudo que ele tinha era o controle. Aí está dizendo que não dá para ele. Só que você tem as coisas que vão te meter lá. Ele precisou fazer uma área que era muito pequena, mas muito amigável, muito eficiente. Desde a atividade, ele tem tudo que uma casa normal tem. Ele tem cozinha, ele tem sala, biblioteca, lavanderia, banheiro. A casa se transforma como se fosse uma festa. A biblioteca é sorrir, se transforma no banheiro como da casa dele. Em cima da banheira ele tem um banheiro. A cama dele se transforma em sofá e ele pode assistir vídeos até a casa de consumo. Ele está muito feliz porque ele tem a casa iluminada o tempo inteiro. E tem luz a maior parte do tempo. Então você tem que chegar depois da passar uma internet e descobrir a cozinha dele. Então, como ele estava fazendo a sensação de espaço era pouca, pela altura para baixo, ele provocou um cheiro no teto para ampliar o piso que parecia que era mais alto ainda. Então, a casa dele renda tudo pelo que é simplesmente de movimento com a gente. São dois caminhos a fazer. A cozinha dele é muito compacta, tem somente 2 metros de largura, mas tudo que ele precisa fazer porque ele otimizou o máximo do espaço de distribuir o tempo. E quando ele é um prédio, ele tem uma projeção de 30% da janela e um espaço para escrever nele. Essa utilização de um bom planejamento e um bom planejamento utilizando da tecnologia que podemos. Massa, né? Eu gosto demais disso daí. Eu já projetei muitos espaços assim, só que infelizmente eu estou até hoje procurando quem faz. Porque não temos mão de obra qualificada e não temos os acessórios e peças que fazem essas articulações em qualquer empresa. Elas são complicadas e são caras, porque a única empresa que eu descobri que fazia isso aqui, ela não fazia de verdade. Ela encomendava da Alemanha, trazia para cá super caro, me cobrava o valor de lá, cobrava as taxas de transportar, cobrava o lucro dela em cima, né? Então saía muito caro fazer esse tipo de solução. Ainda não é uma realidade no Brasil, tudo que está aí, mas uma boa parte é. Por exemplo, os painéis de correr dá para fazer. Os painéis de correr, inclusive na Casa Cor do ano retrasado, tinha esses painéis de correr aí, bem interessante. E a gente estava falando de
simplicidade e minimalismo, mas acabou. Só queria reforçar aqui o fato de que, por exemplo, a casa aí desse cara aí de Hong Kong não é minimalista, tá, gente? O visual dele não é um visual de várias coisas fazendo um único conceito. De uma única coisa fazendo vários conceitos. São vários conceitos todos visíveis e modificando o tempo inteiro. Aquilo dali não é nunca minimalismo. Aqui, por exemplo, ó, o mínimo é você ir ao extremo da sintetização. Isso aqui está ao extremo do mais sintético possível? Não está, porque o mais sintético possível seria, por exemplo, eliminar, inclusive, neutralizar sensações psicológicas. Esse tanto de laranja aí, ele é uma sensação neutra? Não é, é uma sensação super excitante, super estimulante. Então, isso não concorda muito com o mínimo, tá? Num contexto desse que é pequeno, a gente acaba lendo a forma. Por exemplo, eu não sei se essa cadeira com essa forma vazia da esfera, cortada, com assento acomodado lá, também é tão mínimo, tá? Até poderia ser num contexto maior, mas nessa escala pequena, onde só tem isso para analisar, eu acho que isso aqui não cabe tanto no minimalismo, tá? Tudo ok até aqui, gente? Posso prosseguir com outro conceito? Então vamos entender o conceito de ritmo. Ritmo, gente, tem a ver com repetição. Palavra-chave em ritmo é repetição. As repetições, assim como na música, elas tendem a provocar uma harmonia e uma percepção mais agradável ou menos agradável. Porém, a gente precisa saber que do mesmo jeito que na música, os extremos podem ser desagradáveis na concepção de ritmo visual. O que é um ritmo na música de um? É uma coisa assim. Isso é bonito? Isso é agradável? Será que sai uma música harmônica que vai soar aos nossos ouvidos como uma coisa gostosa para ficar escutando? Provavelmente, se você escuta um barulho desse, você faz igual a gente fez no início da aula, né? Você vai lá e fecha a janela para não escutar ele. Agora, se você começa a mudar um pouco, vai dando um outro sentido diferenciado, né? A gente já começa a perceber que há uma certa musicalidade. Mas a gente pode aprimorar isso um pouco mais e adicionar mais ingredientes. E chegar num limiar que muitas pessoas vão entender como algo agradável. Mas a gente pode ir além. Será que é agradável isso tudo aqui? Pode ser que não, né? Muita gente vai perceber como um aglomerado de ruídos. Então, gente, na arquitetura, o paralelo é semelhante. Repetições, ritmo, é meio que uma organização de maneira repetida de grupos ou elementos da composição. Ou seja, o ritmo é a repetição de determinados elementos dentro de uma dada ordem. Ok? Os ritmos podem ser simples ou complexos. E a gente normalmente pode estabelecer um grau de complexidade e ir aumentando no piano, mas sempre a gente vai ter que analisar um limite de acordo com a lógica daquele contexto. Existe um limite para o mais complexo e o menos complexo? Não tem. Existe um limite para aquele contexto específico que você está lidando. Então sempre vai ter que analisar caso a caso. Quem dá o ritmo, gente, não é só fazer um objeto que é diferente do outro, ou objetos que são iguais se repetindo. As diferenças também causam ritmo. Por exemplo, um objeto amarelo, dois vermelhos. Um amarelo, dois vermelhos. O mesmo objeto, só que você vai mudando a cor, gera um ritmo. Cortar um detalhe da forma, gera um ritmo também. Por exemplo, eu posso criar um objeto inteiro, incortado, inteiro, incortado. É uma diferenciação. E aqui é um ritmo de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok? Agora, a gente pode ter também uma combinação um pouquinho mais complexa. Se a gente pensar numa coisa tipo uma
uma ascendência geométrica, que tem a aritmética, que é mais simples, né? E uma geométrica, a gente pensar no raciocínio matemático, nas progressões. Vou dar um exemplo de paisagismo aqui comum, que eu gosto de fazer. Eu acho que eu tenho até uma obra aqui para mostrar uma fotinha dela. Ritmo simples. 1, 1, 1, 1. Bom, não sei se isso é a coisa mais agradável possível. Normalmente os treinos simples, ele não é um ritmo entendido como tão agradável. É o mesmo que acontece com as nossas quadrilhas aí da fachada. Se a gente pensar na nossa sala, tem um ritmo ali, não tem? Mas é ritmo de 1. O quanto isso estimula a percepção visual? Nada. Quer dizer, estimula de alguma maneira, mas com certeza não tão ricamente como se a gente tivesse uma variação. Eu posso fazer, por exemplo, um ritmo de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, mas até aqui eu estou num ritmo simples ainda. Eu poderia fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ainda acho que está num grau mediano de complexidade. Vamos fazer ficar um pouquinho mais complexo agora. Vou fazer um ritmo ascendente, ou seja, um ritmo crescente. 1, tá? 1, 1, 2, 1, 3. E ele é recorrente, começa tudo de novo. 1, 1. E assim eu consideraria 1, 2, 1, 3, certo? E eu ia acrescentando, ó, um elemento e voltando esse ciclo. Tem ritmos que tendem ao infinito, que a continuação não se dá, tá? Que você vai só aumentando, e chega uma hora que ela se interrompe. Quando ela tende ao infinito, ela gera uma complexidade muito grande na percepção, isso demora a entender. Então, ela pode incorrer no erro, você pode ser levado ao erro com essas complexidades muito altas. Mas uma dada complexidade nas composições, ela é algo que estimula também a percepção. Então, até um certo ponto, desde que não gere a tal da profusão que eu estava falando antes, ela é necessária e ela é desejável, tá? Então, o ritmo na teoria de Gestalt, por vários pontos, acaba se tornando um para gente? O ritmo é uma maneira de você provocar tendências e continuações, mas sem elas serem estáveis, ela provocando diferenciações na percepção. Se você não diferenciá-las, o seu cérebro liga esse ritmo a uma continuidade, e aí o efeito já é outro. Aqueles pontinhos que a gente fez, lembra dos pontos de luz? Se eu botar eles soltos, nosso cérebro jamais vai fazer isso, porque é um ritmo sem muita percepção. Nosso cérebro vai juntar com o fechamento e vai descobrir isso aqui. Então, ao invés de ritmo, a gente vai perceber muito mais uma continuidade. Tá? Então, naqueles pontinhos que a gente estudou lá no início na Gestalt, que pela proximidade eles tendem a se aglomerar e virar um único objeto e virar o limite da forma, aquilo tudo lá, nessa explicação que a gente está vendo aqui, tenderia mais a continuidade do que ao ritmo. Só para vocês verem isso de forma clara, como é que isso pode aparecer num projeto, olha lá, desde a antiguidade clássica a gente já se buscava um ritmo. Aliás, os ritmos são super formais na antiguidade clássica, né? Simetria, ritmo, essas coisas aparecem lá de forma muito rígida. Então, ó, 2, 2, 2, 2, 2. Talvez na arquitetura pós-moderna a gente veja uns ritmos um pouquinho mais complexos. Vamos lá? 2, 3, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3. Me parece que, pela lógica agora,
ia voltar a ter 2 lá embaixo, né? Mas a gente não sabe, que eu não estou vendo o restante da foto, né? Mas há um ritmo aqui, um pouco complexo, talvez até um pouco bagunçado, porque eu não estou entendendo o prédio inteiro, mas há uma sequência lógica com uma variação que permanece e a gente vai percebendo ela na repetição dos elementos. Então é assim que vocês vão explorar. Isso são 2 possibilidades de explorar ritmo nos projetos de vocês, tá? Vocês estão entendendo, gente? Está tudo claro aí em relação a ritmo? Não se esqueçam que vocês vão fazer um trabalho, vocês vão ter que encontrar ritmo nas composições, tá? Então, isso tem que estar muito claro. Posso ir adiante? Então, bora lá. Então, vamos entender aqui semelhança. Desculpe, lugar errado. Gente, quando determinados elementos são semelhantes entre si, nós entendemos melhor que eles fazem parte de uma configuração geral do que quando eles não apresentam nenhuma semelhança. Uma coisa que vocês precisam ter em mente antes de avaliar uma semelhança é que normalmente a semelhança, não é que normalmente não, a semelhança não é uma cópia. Semelhança quer dizer que atributos que existem num determinado elemento da composição dialogam com outros atributos desta mesma composição. Ou seja, a semelhança é uma concordância entre a linguagem formal dos elementos de uma composição. Ok? O que eu estou querendo fazer vocês entenderem? Eu estou querendo dizer, por exemplo, que, vamos ver se vocês entenderam, este quadro é semelhante a este segundo os princípios plásticos? Por que você acha que sim? Porque existem informações visuais que comparecem neste elemento e que também vão comparecer neste outro. Por exemplo, o fato de existir algumas linhas oblíquas. Então, isso provocou uma semelhança entre os dois. O uso da cor laranja e do roxo, ó, isso liga os 2 quadros, né? O uso de linhas retas. O contraste de preto com branco misturado com o contraste de coloridas. Então, tudo isso aí vai fazer com que exista semelhança entre as peças. Só que o mais comum que vocês fazem, quando estão apresentando o trabalho, quando estão apresentando o projeto, é fazer uma cópia idêntica de um elemento em relação ao outro e dizer para mim que é semelhança. Ou pega um objeto de simetria exata e diz para mim que é semelhança. Não é, gente. Se você pegar uma coisa assim, e aí o outro está aqui. Gente, se isso aqui não for uma cópia, isso aqui é simplesmente uma simetria. E simetria com exatidão, tá? Que é a simetria que nem é muito óbvia. Talvez não seja uma das coisas mais ricas no quesito de simetria, mas em outras ela pode ser, tá? Se tiver assim, então, aí é que não é semelhança mesmo. Isso é uma cópia, tá? Inclusive, gente, copiar um objeto em relação ao outro talvez não seja uma riqueza para o quesito de semelhança, tá? Pode até ser muito nítido, né? O que é nítido? É a repetição do mesmo elemento, tá? Mas dentro de um agrupamento que faz sentido ser repetido. Quando não faz sentido, ao invés da cópia, é muito mais interessante que você faça uma diferenciação notável que faça com que haja uma diferença. Você vê que aqui, por exemplo, deste bloco para este, há semelhança entre eles, concorda? Olha a característica das janelas.
Há uma lógica muito bem denotada. A proporção deles, há uma semelhança. Agora, eles são diferentes em termos de cor e de forma, mas nem por isso deixaram de ser assemelhados entre si. Aqui, não é simplesmente uma semelhança. Eles estão rebatidos, eles estão sendo utilizados de forma simétrica. É como se tivesse sido feita uma cópia daqui para lá, só porque ela está invertida como uma linha de espelho. Então, vocês precisam analisar bem isso. Entre as partes dessa forma aqui do todo, há muita semelhança nos seus elementos de constituição. Tá? E isso está bem claro para vocês. Por exemplo, essas formas apresentam semelhança entre si? Elas são iguais? Não, mas são semelhantes em pelo menos uma das suas linguagens constituintes, né? A subtração dessas duas formas é o que faz com que elas sejam semelhantes. Está tudo claro na semelhança? Posso evoluir então, né? Ai. Eu estava pulando esse requisito aqui porque eu estava com esperança da aula evoluir de tempo tal que eu tivesse como atualizar, mas vou já adiantar que é o seguinte, eu estou mudando esse termo muito nas minhas pesquisas. Teve alguém que perguntou para mim o que era heraldismo, não foi anteriormente, não foi na turma de vocês. Então eu já cheguei à conclusão de que esse aqui não é o melhor nome para esse atributo aqui, tá? Hoje eu estou no estado da pesquisa em que eu chamo isso aqui de iconização. Então a iconização, ou o sinal, Jung chama isso aqui de sinal, eu estou preferindo chamar de iconização. Ele é, gente, um tipo de elemento simbólico que ele, na verdade, é uma substituição meio forçada do elemento. Ele não tem um significado próprio enquanto coisa universal e absoluta, mas ele tem seu significado ligado a um outro objeto. Na verdade, o próprio símbolo já é essa ligação de alguma coisa que ele representa. Só que essa coisa está subentendida no seu raciocínio oculto. A gente não vê aquela coisa presente lá. Mas no elemento icônico, e aí vocês vão chamar isso aqui de iconismo, tá? Nas anotações de vocês, não vai chamar de heráldico e de heraldismo. Esse elemento icônico, ele pega a própria coisa e coloca lá. O que acontece com isso, gente? Existe uma limitação da possibilidade de interpretações da pessoa que está fazendo a apreciação visual. Aquilo que você gostaria de interpretar, não dá para interpretar, é só aquilo mesmo que está lá. Aonde na concepção você coloca isso, alguns autores, especialmente na arquitetura, eles meio que defendem que há. O Adolf Gross, por exemplo, diz que isso aqui, dentre outras coisas, pode entrar no quesito de ornamentação. Como o nome do livro dele já fala, ornamentação e crime, ou seja, é quase como ele dissesse a ornamentação é crime, ele condena o uso de iconização, por exemplo. Mas tem situações onde a linguagem que está sendo trabalhada, só ela serve, só ela tem o impacto e o peso necessário para o contexto daquele tipo de trabalho. O que eu estou querendo dizer para vocês então? Que tem situações onde a iconização ou a substituição simbólica, ela é essencial. Eu vou dizer para vocês que é menos comum e menos recorrente na arquitetura ela ser essencial, mas nós temos um exemplo muito claro na marketing, na propaganda. Vamos fazer dois paralelos para vocês compreenderem esse assunto, essa questão. A gente pode simbolizar
a alma feminina dentro do projeto Um Quarto de diversas maneiras, né? Quem pode me ajudar com um exemplo aí de como simbolizar um espaço feminino? Gente, parece que não tem mulher na turma. Com cor, né? Alguma sugestão assim mais evidente de cor? Que tal cores mais vivas? Você acha que cores mais vivas é mais para o homem ou mais para a mulher? Sério? Que o homem gosta de cores vivas? Olha, vou te fazer uma revelação, né? Vou te fazer uma desvelação, na verdade. Há 22 anos que eu trabalho perguntando para as pessoas as cores que elas querem. E nesses 22 anos eu só encontrei um homem que dizia para mim que queria as cores vivas na sua casa inteira, tá? E olha, sob uma argumentação meio duvidosa, vou falar para vocês que isso vai marcar para vocês. Hã? Não, eu vou falar porque essa pessoa que falou, ele falou com muita convicção e ele adorava. Ele inclusive teve uma aula que eu dei, que ele veio fazer a declaração dele e ajudou a terminar a aula. Ele terminou a obra, ele quis dar aula de arquitetura junto comigo, foi muito bacana. Mas ele chegou para mim e falou assim: olha, a esposa dele queria tudo apagado e neutro. Ela não admitia nada, tanto que ela falou assim: a cozinha é minha, eu pinto de branco e ponto final, e é tudo branco. Eu quero cerâmica branca, e essa pastilha colorida, arranca tudo, eu quero tudo pastilha branca. Eu quero teto branco, eu quero parede, tudo branco. Não me venha com cor na minha cozinha, né? Armário branco, tudo branco. E ele falou assim: tá, já que você vai determinar isso aí, o resto da casa é comigo, já que você não vai mandar no resto da casa. E eu quero tudo colorido. E Raul, você lembra que você falou que gostava de roxo? Pois é, eu também quero tudo roxo na minha casa. E você, por favor, faz o favor de garantir que a maioria dos ambientes da minha casa não tem cores parecidas. Eu quero diferenciação em todas elas. Então foi uma cor para cada ambiente do espaço. E eu falei: pô, moço, você... vou dizer o nome dele não, porque o Brasil inteiro e o mundo inteiro pode estar assistindo isso. Peraí, deixa eu voltar que me desconcentrei. Você é bastante incomum, viu? Ele chegou e falou assim: olha, o macho da relação é a minha esposa. Você pode acreditar, todos os comportamentos de macho são dela. Eu penso igual a gay. Raul, eu sou gay, eu só não gosto de homem. O resto, tudo que gay gosta, eu amo. Então, ele falava, por exemplo, por ele queria ter um pedaço da casa todo branco, muito diferente do que as pessoas pensam. Casais gays masculinos, 2 homens, eles não chegam para os arquitetos e pedem um monte de coisa colorida, não. Isso é pedido de mulher. Casa que vai ser feita para 2 homens, normalmente tem muito preto, muito cinza, muito contraste forte, e uma cor ou outra em um canto ou outro. Mas tem muito material rústico aparecendo, muito detalhe preto, muito espelho, muito metal, muito vidro e cores escuras. Isso é muito do homem, é muito do senso masculino. Mas esse cliente meu falava que não, que ele queria um colorido. Gente, isso não é comum. O homem não gosta de utilizar muitas cores vivas. Está mudando, né? Porque a cultura influencia, mas existe um comportamento meio padronizado de exigir, inclusive, que o homem não tenha essa conduta. O homem não pede nos seus espaços muito coloridos e normalmente ele nem percebe as mudanças de cor que são feitas nos locais. Só que quando ele percebe, ele se incomoda muito mais do que a mulher. Uma cor que está colorida, que a mulher não se agradou, ela não é tão desagradável. Agora, o homem não gosta que se colora nada porque ele fica incomodado, tá? Bom, isso na verdade não estou dizendo que é uma regra geral. Estou dizendo para vocês que a maioria das pessoas que eu tive experiência ao longo desses 22 anos tem esse perfil. Então não é comum produzir para o homem um espaço colorido, especialmente se esse espaço é vermelho ou cor de rosa, porque na nossa sociedade elas simbolizam feminilidade.
tá? Então poderia ser que na hora que eu perguntei para vocês o exemplo sobre alguma coisa que pudesse simbolizar a mulher, vocês respondessem cores fortes, vermelho, rosa, né? Para vocês tomarem vergonha e serem normais, porque é a única turma que não falou nada disso, né? Que todo mundo falou e aí me ajudou, aí eu tive que complementar. Mas tem outras maneiras, né? Só com cor que a gente simboliza a presença da mulher, não. Que mais? Que eu até já falei aqui em sala de aula já. Uai, quadros? Por quê? O que a mulher tem com quadro? Eu acho que talvez o homem não querer tipo, alguns quadros, alguns tipos de quadro no espaço que é dele. Olha, o que... Adoro esses ruídos que aparecem assim no meio da aula. Olha, o que talvez incomode para o homem é se você entupir de quadros, porque o homem ou colocar objetos pequenos, unidade de objetos pequenos. Objetos pequenos são da apreciação visual feminina, objetos grandes são de caráter mais masculino. Curvas são características mais femininas, retas são linguagens mais masculinas, tá? Essa objetividade do homem reto. A mulher, ela é subjetiva, né? Não tem uma piada que circula na internet que a mulher tem um monte de botão, né? Um monte de lógicas, um monte de conceitos diferenciados. O homem, ele funciona só com um botão, do liga e do desliga. A lógica dele é uma mesma para tudo. Ou é ou não é, ligou ou desligou, né? Então existe uma complexidade maior no ser feminino. Então coisas mais complexas, elas atendem mais ao feminino do que ao masculino. Isso é dica, tá? Quem é o elemento psicológico preponderante da casa do cliente de vocês? É o feminino ou o masculino? Feminino. Então, leve em consideração isso. Só lembra que essa mulher, ela chegou no escritório, aí eu vou transferir para vocês essa cena, que ela é real, tá? Olhou para o escritório do arquiteto, vamos supor que seja de vocês, e ela falou: olha, não quero esse colorido todo na minha casa, tá? Ou seja, apesar da mulher normalmente gostar, e ela não tem nada contra você trabalhar com cores, use com ponderação as cores e contrastes que você vai fazer. Você pode desagradar demais, tá? Sim, mas eu estou falando de iconização. E a iconização é justamente você, ao invés de simbolizar de maneira indireta algum elemento, você vai lá na lata e coloca o elemento. Aqui, por exemplo, se queria pensar provavelmente no pensamento, no raciocínio humano, no conhecimento. O cara foi lá e botou a cabeça do cara lá e arrancou a parte onde fica o cérebro e colocou o prédio em cima. Mas está errado o prédio. Oi? Mais para a direita? Não sei, vai de repente que ele queria realmente deslocar para a direita para focar a visualização no ponto áureo. E aí? Né? A gente viu que é possível fazer algo disso, né? Bom, não estou dizendo que é isso não, tá? Eu estou chutando que tem vários princípios plásticos que a gente está estudando, que vocês podem chegar a várias conclusões a partir daí. Mas com certeza, um elemento forte que ele fez aí foi uma iconização, né? Ele pegou o próprio elemento, chegou lá e empurrou ele lá, ele empurrou lá dentro da gente uma cabeça de uma pessoa. Ou essa biblioteca aqui, que fica nos Estados Unidos também, onde ele, ao invés de comunicar que tem conhecimento, a sabedoria, através de outras simbolizações indiretas, ele chegou lá e colocou um livro, um monte de livro na fachada, né? Isso aí, gente, é uma substituição icônica, ela é, na verdade, forte, muito agressiva. Errado? Não sei se é errado. Ela pode ser excessiva em determinados contextos. Por exemplo, e tem outros que o mesmo elemento não é excessivo. Eu comecei a falar da questão do uso na comunicação, da diferenciação na moda. Vou dar 2 exemplos extremos, um na arquitetura de interiores e vou falar um outro na comunicação e propaganda. Vou falar do caráter feminino, tá? Do uso da mulher. Propaganda de cerveja. Quem é o público-alvo principal da cerveja? O homem.
a principal coisa que o homem gosta depois de cerveja? Mulher, né? Depois da cerveja. Então, gente, é muito fácil para o cara lá da propaganda associar cerveja com mulher. E aí, a terceira etapa, que é imediata, é cerveja, mulher e gostosa. Aí fica super adequado colocar a Juliana Paz, que é uma mulher gostosa, ao lado da cerveja para fazer a comunicação da ideia. Gente, numa comunicação visual ai, Jesus, esqueci o nome dessas placas grandonas que ficam na rua, de outdoor, é essencial que a linguagem seja curta, objetiva e incisiva. Ela tem que atender o objetivo a que se presta num prazo de tempo mínimo. Sabe por quê? O tempo que nós temos para captar aquela ideia, às vezes, é uma fração de segundo. Você passa rápido no carro e faz assim: cerveja, mulher gostosa. Eu já captei essa cerveja maravilhosa. Pronto, só quero ela. É gostosa mesmo, que está lá a busanfa da Juliana Paz bem estampada na capa, e você adorou a Juliana Paz, vai adorar essa cerveja por consequência. Apelativo, né? Mas é o que se presta nessa situação. Se você não for apelativo nesse meio segundo, você não vai chegar lá. Mas aí você quer simbolizar a imagem feminina dentro de um quarto na decoração de interiores. E aí você cata a Juliana Paz, bota a busanfa dela deste tamanhão para você ver. Gente, a Juliana Paz, todo dia, por mais gostosa que ela seja, ninguém merece todo dia a mesma busanfa estampada na sua cara. Ela não é a única do planeta, e tudo que é demais toda hora enjoa, né? Nem a mulher que você mais ama no mundo, se você vê ela toda hora, uma hora você enche o saco, uma hora você quer um descanso, não quer mais ver. Quanto mais a Juliana Paz, por mais bonita que seja, ela não significa nada para você no cotidiano da sua vida. Ela não é a mulher que você ama. Você pode até amar a busanfa dela, mas você não ama ela no sentido mais amplo, né? Então, você abusa, você enjoa. Nós temos tendência natural a enjoar de tudo que é demais, e a gente não aguenta mais ver aquilo quando é enfático. Por isso que numa situação de arquitetura de interiores, por exemplo, a gente não pode botar elementos de apelo muito forte, porque a quantidade de dias, de horas que aquilo vai passar lá é super enfático e pesado, é muito. A gente não vai aguentar e vai querer tirar. Porém, existem situações que são efêmeras também na arquitetura, não tem? Vamos de novo pensar na situação do interior. O que a gente faz numa casa que vai acabar logo, que não vai durar muito? O que tem no projeto de arquitetura que, se for projetado, não vai durar a vida inteira? Ambiente que vai acabar logo, porque o dono que está ali dentro vai mudar. Pode ser, mas eu vou tentar chegar no exemplo que vocês não chegaram ainda. Gente, quarto de criança. Quarto de criança um dia vai deixar de ser quarto de criança, a não ser que você tenha um daqueles caras lá que demora muito para cair a ficha, né? Que ele vira quarentão retardado lá na beira dos pais, né? Fora esses casos, que a gente normalmente não usa como regra geral, o quarto de criança uma hora vai acabar, né? Então, a gente precisa entender que o seguinte: a criança, ela é um ser que ele precisa da maior quantidade de estímulos possíveis, e não tem problema se para eles esses estímulos sejam enfáticos. Então a gente pega os próprios objetos e coloca lá um elemento icônico. Vocês estão percebendo algum elemento aí que tem essa característica diretamente no espaço? O que vocês estão vendo aí que tem essa característica que a gente está estudando agora? A folha. Então tem uma luminária ali que é uma folha. Eu poderia representar a natureza sem precisar arrancar uma folha e colocar diretamente dentro do quarto da criança, mas na criança isso não é tão pesado. A criança precisa de estímulos, ela busca por isso, ela está no auge do crescimento de energias e de raciocínio delas. É super estimulante. Botar animaizinhos, pessoas, desenhos aí para ela não é uma má ideia, mas quando ela começa a se tornar adolescente, chega uma hora que ela não aguenta mais ver aquilo, e o sonho da vida dela é tirar aquele monte de boneco, aquele monte de coisa que está lá. E a gente precisa ter essa sensibilidade, especialmente no adulto, porque se o adolescente não está aguentando mais,
O adulto, ele já tem 1000 informações na cabeça dele. Então, com certeza, a quantidade de informações que se apresenta para um adulto não é que se apresenta para uma criança, que não é que se apresenta para um adolescente. São 3 níveis diferentes de compreensão da percepção visual, ok? E a quantidade de espaço, e portanto, em determinadas situações, a apelação vai ficar agressiva. Mas em situações onde só tem como representar o que a gente quer, com elemento de substituição integral, ou seja, vai colocar lá a própria figura. Você vê que aqui, ó, na entrada da catedral, a gente tem a obra dos 4 evangelistas de Sisqueate. Gente, são simplesmente estátuas de figuras humanas. Até aí, tudo bem, seria super enfático e não haveria nenhum tipo de amenização. Mas percebam, gente, que não está com todos os detalhes da figura humana representados. Isso é uma silhueta humana. Outra coisa, ele não tem as cores e as características que nós temos. Dentre outras coisas, tem algo a escala deles é super grande. Será que não existe alguma relação de poder, de controle, de importância que está relacionado com essa dimensão? Então, uma das maneiras da gente fazer com que essa iconização seja amenizada é usar de recursos de sutileza na abreviação das esculturas. Inclusive, a gente vai ver que isso é uma característica das esculturas do período contemporâneo. A gente não trabalha mais com aquele monte de informação e com tentativa de imitação da realidade. A gente vive um outro momento onde a comunicação, as ideias, o conceito que está nessa escultura é mais importante do que a perfeição formal dela. Ok? Então, isso aí são etapas desse processo. Porém, a gente vai ver de novo, ó, mesmo exemplo aqui, um prédiozinho aqui, inclusive de um arquiteto cuja linha dele não é fazer isso aqui, tá? Então, essa obra aí do Frank Gehry é a obra, deixa eu ver se é de um observatório. Não, acho que não. Mas é o edifício Binóculos. O edifício Binóculos poderia ter, sei lá, capacidade de ampliação através de lentes, de vidros, podia ter alguma coisa que ligasse a outra, porque quando a gente usa um binóculo, a gente está tentando se ligar a algo que está distante a gente, para simbolizar a questão aí do binóculo. Mas não, ele preferiu chegar lá e botar o tal do binóculo lá. Até que ponto isso é agradável, é forte para as pessoas? Gente, os autores costumam descrever esse tipo de composição como aspectos negativos do simbolismo, mas não quer dizer que ele vai ser sempre negativo, ele pode ser muito bem utilizado. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que, de novo, a gente tem um outro quesito em termos de composição visual que tende ao erro, onde é fácil dar um passo para o erro. Portanto, sejam muito cuidadosos ao trabalhar com esse tipo de simbolismo dentro dos projetos de vocês. Ficou claro, gente, o que é o termo heráldico, só para vocês saberem o que é heráldico, por que eu chamava antes, porque eu achava que era melhor traduzir a questão dessa iconização, dessa substituição de elementos reais pelo próprio elemento, só que colocado lá em forma de um objeto. Na época da Idade Média, existia um cara que ele era especialista de heráldica. O que ele fazia? Brasões da família, brasões da guarda real. E qual era o objetivo dele? Comunicar para as pessoas que uma coisa era exatamente aquilo que ela era. Então, o cara que ele era cobrador de impostos, ele tinha um brasão no braço dele que tinha uma pessoa embaixo, uma pessoa em cima de um cavalo, um saco de moeda, e aí como se ela estivesse pegando os impostos daquela pessoa. Então, é a coisa como ela é substituída exatamente lá. Outra coisa que vai ter sentido de iconização, de heráldica, que é substitutivo, é quando a gente, em vez de simbolizar que um prédio, ele precisa ser puro, precisa ser espiritual, então faz uma grande dimensão, e aí você pega, pinta ele de branco, faz ele com a transparência de luz para comunicar com a energia divina. Você simplesmente chega lá e bota na frente dela uma placa, igreja. Gente, a gente não simbolizou. Alguns autores entendem que nós não fizemos nosso papel de arquiteto quando a gente vai lá e bota uma placa dizendo que aquilo é igreja. A arquitetura precisa comunicar por si só o que ela é. Tá? Existem várias
vários símbolos presentes na arquitetura, uns que são latentes, que apresentam, e outros que são ocultos. Ou seja, uns que já estão na própria composição e outros que a pessoa para, olha e entende que é uma arquitetura de igreja. É muito difícil você passar por uma igreja e confundir que ela é uma casa, né? Porque a tipologia dela comunica isso. A gente precisa saber comunicar isso também nas edificações, tá? E fazer a identificação da tipologia a partir do simbólico. E fazer a substituição nem sempre é adequada, porque talvez aquele objeto não represente aquilo que as pessoas precisam entender dele, que nem edifício binóculo. Eu não sei para que serve esse edifício aqui não, mas se ele não for observatório, ele pode vender a ideia para as pessoas de uma coisa que essa coisa não é, né? Pô, vai que aqui um escritório é um prédio de escritórios, de vários escritórios comerciais. As pessoas vão viver batendo aí atrás, eu quero olhar a lua, será que dá por aí? Qual é o escritório aí que a gente entra aqui para observar, sei lá o que, né, que está lá longe. Então, temos que ter cuidado com essas conotações que podem ser um pouco apelativas e que podem deturpar o real sentido da utilização daquela edificação. Como a gente vai entrar em conceitos agora mais pesados, eu acho que eu vou encerrar agora, tá? E a gente continua na aula que vem, vendo os últimos que faltaram aqui, que a gente vai olhar, que seriam proximidade, fechamento, tensão, e a gente já vai cair, aula que vem, no pedido do trabalho, porque vocês já vão ter estudado tudo. Sexta-feira já vou passar uma atividade para vocês, baseada em tudo isso que vocês já estudaram, tá bom? É para trazer. Então, deixa eu encerrar aqui e a gente debate esse assunto aí de folha, para não se tornar a aula conteúdos que não interessam muito para a parte teórica, tá? Então, a gente termina aqui.